Olá pessoal, bem-vindos ao Centro de Treinamento do Sinduscom e hoje eu vou apresentar para vocês uma introdução ao processo e gestão do projeto arquitetônico em BIM. Meu nome é Cristine Vera Beck, eu sou formada em Arquitetura e Urbanismo pela Unicinos, possuo mestrado na área também e ao longo do tempo, ao longo dos anos, fui entrando cada vez mais no mundo BIM, fazendo especializações, trabalhando em escritórios que também tinham um foco muito grande em BIM. E com o tempo passei também a ser treinadora, instrutora de softwares e coordenadora também do grupo BIM das BRS. E hoje eu tenho um escritório, Botimbeck Arquitetura. Segue os meus contatos para quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais. Bom, uma introdução ao processo de gestão do projeto arquitetônico em BIM. BIM, eu sei que todo mundo já ouviu falar, né? Mas o que de fato é o BIM, né? Então aqui a gente sempre ouve falar, é um sistema que revoluciona toda a cadeia, né, da arquitetura e urbanismo, da engenharia, da construção, tem desafios para difundi-lo, o governo federal vai exigir o uso do BIM, né, é uma expectativa que haja aumento na produtividade, redução de custos, então é um termo que a gente ouve falar sempre atrelado a esses tipos de assuntos, sai nos jornais, nas notícias, nos sites especializados, mas o que de fato é o BIM, né? Então, o BIM, ele é o Building Information Modeling, que significa modelagem da informação da construção, tá? Construção, porque ele é o modelo digital do projeto construtivo, né? O projeto que vai estar lá construído. E então, o que significa? Que realmente aquilo que eu vou construir eu tenho dentro do meu software, do meu computador, é um modelo 3D onde eu tenho todas essas informações. Modelagem, porque os elementos com que a gente faz esse projeto digital, né, esse modelo digital, não são mais linhas e tramas, né, não são mais os elementos 2D, e sim elementos de construção inteligente. Então, uma parede, ela vai operar como uma parede, uma janela, ela vai ter todas as características de uma janela de verdade, a laje, as portas, todos os elementos da construção dentro desse meu modelo digital, eles operam muito próximo do que realmente é na vida real, né? E, além disso, nós temos o I do BIM, que é o I de informação. Um elemento meu, como essa parede, ele vai ter a largura, ele vai ter o comprimento, a altura, o material de construção, qual é o tipo de acabamento. Então, todos os parâmetros, todas as propriedades desse elemento vêm também como informação. Posso até chamar de metafísica, que é aquelas informações que elas estão atreladas a uma geometria. Então, eu não estou mais trabalhando só com volumes, eu estou trabalhando com objetos inteligentes que contêm informações e dados dentro deles, que depois eu posso mapeá-los, tirar em planilhas, quantificar. E, num resumo, assim, BIM é uma filosofia de trabalho, né? Ela integra arquitetos, engenheiros, construtores, e é uma elaboração de um modelo virtual, preciso. E ele gera, então, essa base de dados a partir dos meus elementos, tá? E a gente consegue tirar orçamento, cálculo energético, insumos e todas as atividades que a gente utiliza dentro do BIM, elas permeiam por todas as fases da construção. E até quem disse essa frase foi Charles Eastman, que ele é considerado, inclusive, o pai do BIM. E o que são essas fases da construção? A gente chama eles do ciclo de vida da edificação. Desde quando nasce a ideia no papel, né, que a gente vem com todo o briefing, com todo o conceito, até a gente partir para o estudo preliminar, que depois ele vai sendo detalhado e vai sendo documentado. A gente consegue fazer as análises, as simulações, e a partir daí que a gente vai indo para a fabricação, para a construção, partindo por toda a logística também da construção, que é muito importante, indo depois para a operação desse edifício quando ele já está pronto, tendo as suas manutenções também, e depois ou ele vai ser demolido, que chega ao fim do seu ciclo, ou ele vai passar por uma renovação, e a gente dá uma continuidade em todo esse ciclo, né, da edificação. Então, todas essas fases é possível ser utilizado o mesmo modelo BIM, ele vai evoluindo de acordo com as fases do projeto, da execução da obra. E tudo bem, mas até aí eu também faço essas coisas, né, em 2D ou no processo tradicional de projeto. Então vocês devem estar se perguntando o que isso vai mudar no meu processo, né, no processo do meu projeto. E foi feito um estudo nos Estados Unidos que
desenvolver esse gráfico onde eles conseguem ver as curvas dos esforços de tempo. Então, assim, quanto antes eu ponho informação no meu projeto, menos impacto eu vou ter no final. E vice-versa. Então, eles fizeram uma comparação da evolução do projeto em BIM com o projeto tradicional. Essa curva é chamada de McLeamy. Talvez vocês já conheçam ela é bem famosa nos estudos de BIM. E essa curva, basicamente, ela mostra, então, que quanto mais impacto eu tiver, mais informação de projeto eu colocar lá no início do meu processo, melhor vai ser eu vou conseguir, digamos assim, coordenar o que vai precisar no final, eu consigo controlar, né? Então, por exemplo, custos. Se eu conseguir organizar meu projeto bem no começo do processo, lá no final eu não vou ter tanto impacto de alteração desses custos que eu já estava prevendo. Se essas informações me chegarem depois, ao decorrer do desenvolvimento do projeto, e que muitas vezes a gente sabe que elas já chegam no final, tem muita alteração de projeto no final, esses custos eles se elevam e a gente acaba tendo que lidar com eles para poder finalizar a obra. Então, esse gráfico, ele explica bem, né, as curvas mostram como o BIM ele consegue fazer com que a gente tenha essas informações antes, consiga analisar bem antes o processo, para que no final a gente já tenha ele todo, ele segue a linha que a gente tinha planejado no começo. Bom, então, em resumo, o conceito do BIM é priorizar a construção de uma edificação virtualmente desde o princípio. A gente vai dando inputs no projeto, a gente vai colocando, né, mais informação no começo do projeto para poder analisar todos os problemas possíveis, fazer as simulações, né, os impactos que eles causam na edificação desde o início da obra. Quer dizer, desculpa, antes do início da obra, né? Para que quando chega na obra, todos esses problemas que poderiam ter ocorrido já estão resolvidos, tá? Então a gente traz todas essas questões para o início do processo, para poder fazer com que o final seja mais tranquilo, que o final seja, todos os problemas sejam já previstos, né? E resolvidos. Bom, mas como que funciona na prática? Então, não sei se vocês já viram falar, mas a Penn State University, ela é um dos locais onde há muitos estudos sobre BIM, tá? É muito conhecido os estudos que eles têm na Penn State University, e eles mapearam 25 casos de uso do BIM. Eles identificaram esses 25 casos, e aqui nessa planilha do guia da CEBIC, eles colocaram todos esses usos em colunas de planejamento, projeto, construção e operação. Tá? Então, todos os possíveis casos de uso do BIM. Então, a gente consegue utilizar o BIM, como a gente falou ali no começo, desde o início, desde o planejamento, do briefing, da conceituação, até o fim na operação. Tá? E, falando nisso, quando a gente pensa, tá, mas eu tenho que pegar e fazer o meu projeto desde lá do começo, já pensando em todas as informações possíveis, eu não vou conseguir evoluir. Principalmente nos escritórios que hoje estão implementando pela primeira vez, né? Estão começando a implementar BIM nos seus escritórios, nos seus processos, então tem um certo receio de que precisa sim ter uns baby steps, precisa começar devagarinho a colocar em prática o BIM, né? Então aqui tem estudos, né, de 7 dimensões do BIM, inclusive alguns estudos até trazem novas, mas as 7 principais são essas: 3D, que é a modelagem paramétrica, 4D, planejamento, 5D, orçamento, o 6D do BIM é sustentabilidade e o 7D é gestão e manutenção. Essas dimensões do BIM fazem também com que a gente saiba em que ponto que a gente está em maturidade BIM dentro do nosso escritório. Então, com certeza a gente começa a partir do 3D, a gente larga, né, o 2D, o desenho bidimensional, e a gente começa a trabalhar não só com o 3D puro, mas com o 3D com informações paramétricas, onde a gente consegue, como a gente comentou antes, mapear todas essas informações dentro do modelo, para daí, a partir daí, a gente conseguir evoluir para um 4D, onde a gente começa a falar sobre planejamento, cronograma, onde a gente consegue pegar aqueles metadados e
tirar informações deles através de planilhas, onde eu possa pegar e fazer todo um cronograma de projeto, de obra, depois passando para esse 5D, então, que ele é de orçamentação. Então, a partir dos meus elementos que eu tenho dentro do BIM, eu vou conseguir calcular, fazer os meus cálculos de custos, de viabilidade, né? Então, a gente vai evoluindo para depois poder fazer simulações dentro do 6D, onde a gente faz simulação de eficiência energética, sustentabilidade, e depois passando para um 7D, quando a minha obra já está pronta e eu estou com o meu modelo pronto para tirar informações de manutenção, de gestão dessa minha edificação, né? Então, a gente tem um ciclo, dentro das dimensões do BIM, a gente também consegue encontrar o ciclo da edificação junto. E isso vai indo com a evolução do projeto e a evolução da implementação BIM dentro dos escritórios. Também nessa parte de processos, né, a gente tem o Level of Development, que também, né, traduzindo para português, fica conhecido como nível de desenvolvimento, ND. Nós possuímos esses 5 principais LODs, ou LOD, ou nível de desenvolvimento, que eu trouxe aqui para vocês como bem figurativo, para vocês entenderem bem o que significa esses níveis de desenvolvimento do projeto. Quando a gente começa a projetar lá nos primeiros rabiscos, se tem uma ideia que nós estamos no LOD 100. Esse LOD 100, então, são os desenhos 2D, né, que a gente tem imagens simples, bem simplificadas. Aí eu represento por uma imagem 2D mesmo, um retângulo, né? E quando a gente vai evoluindo o nosso projeto, a gente vai começando a mexer um pouquinho nessas informações dele. No LOD 200, a gente já tem uma volumetria, eu já começo a trabalhar na 3ª dimensão, tá? Então, esse meu 3D, ele ainda é genérico. Aqui, claro, olhando todas as imagens, a gente percebe que é uma viga, mas quando eu estou olhando no LOD 100 ou no LOD 200, ainda não fica muito claro o que eu estou trabalhando no elemento isolado. No elemento dentro de um projeto completo, obviamente a gente vai saber que aquilo é uma viga, mas eu estou num momento do meu projeto, no LOD 200, que eu ainda não sei se ela vai ser uma viga metálica, se ela vai ser uma viga pré-fabricada, se ela vai ser uma viga de concreto armado. Eu ainda não tenho essas informações. E, para o nível que eu estou de projeto, não importa também. Importa que eu sei que ali vai ter uma viga. Tá? Quando eu começo a desenvolver o meu projeto para um LOD 300, eu já começo a ter o formato ali, eu já estou vendo que é uma viga pré-moldada. Eu já começo a ter mais informações que elas ultrapassam a informação tridimensional. Eu já começo a botar inputs de informações de metadados. Certo? Então, é um modelo que ele já tem parametrização, que eu já consigo fazer também clash detection, eu começo a ter mais informações sobre ele, até visuais, eu consigo tirar mapeamento já de alguns itens de propriedades dele, e eu vou evoluindo ele para um LOD 400. No LOD 400, vocês conseguem ver na imagem que já tem muito mais informação. Tá? Mas não só no 3D. No 3D a gente consegue ver que eu já tenho armadura, eu já devo ter tido vários cálculos, testes, simulações com essa viga, mas eu também tenho muito mais informações, né, de identificação, de fabricação dos elementos. E quando eu passo por um LOD 500, ele já é considerado o as-built. Tá? Então, é aquela viga exatamente como ela foi construída, com as dimensões, com todas as características, e ela já está exatamente como vai ser na construção. Certo? Sobre os LODs, tá? Existem também o LOI, que é o Level of Information, que é quando eu não preciso no meu projeto passar de um LOD 300, mas a informação que eu tenho que ter nele, ela precisa ser mais detalhada. Então eu posso ter um mesmo elemento com o LOD 300 na geometria, que é o LOG, Level of Geometry, e eu posso ter uma informação muito mais avançada, certo? Muitas vezes as pessoas preferem fazer dessa maneira, ter um desenho que ele está bem representado, mas ele não está tão detalhado, até por questões de software, de hardware, pode pesar muito as máquinas quando a gente chega numa geometria muito exata. Então, sempre tem que ter um equilíbrio entre os níveis de desenvolvimento do projeto em BIM, certo? Junto com isso, eu comentei antes sobre a maturidade BIM. Existem 4 níveis, digamos assim, da maturidade BIM. Na verdade, o nível 0, ele é o pré-BIM. É quando a gente está ainda no mundo 2D, no mundo bidimensional, mas nós estamos nos preparando
para começar a entrar para essa implementação do BIM. Então, o fluxo de trabalho nesse pré-BIM ainda é muito baseado em documentos, é uma prática bem tradicional de projeto que a gente ainda vê na maioria dos escritórios e os desenhos são todos detalhados em 2D, não existe metadados, não existe a geometria tridimensional, ela é uma geometria que ela não tem informações, ela não é parametrizável, ela não é paramétrica, né? Então esse é o nível 0. No nível 1, a gente já tem uma transição do 2D para o 3D. Tá? Então a gente já começa a trabalhar mais com esses desenhos, esses modelos tridimensionais, já começa a ter uma colaboração parcial entre todas as disciplinas, porque elas já conseguem ver melhor os projetos uns dos outros, né? A documentação, ela ainda é final 2D, então o pessoal ele chega a fazer os projetos todos tridimensionais, mas ainda tira em PDF, ainda entrega em DWG, e também está em transição, já indo para o nível 2. No nível 2, em nível 2, as informações elas já são compartilhadas entre as disciplinas, já existe modelagem com interoperabilidade, que é quando a gente consegue pegar os modelos BIM e cruzar as informações entre eles, já existe o uso do 4D e do 5D, que são as dimensões do BIM sobre tempo, cronograma, custos, orçamentos, e a gente também consegue fazer a detecção de conflitos de forma automatizada, que é quando a gente consegue pegar modelos de diferentes disciplinas e conseguir enxergar se a geometria está uma batendo na outra, tá? Fazendo a colisão delas, e a gente já consegue tirar relatórios automatizados, a gente já está num nível de maturidade mais avançado. E no BIM nível 3 é a integração completa. Os projetos já estão nas nuvens, já estão nesse ambiente comum de dados, onde as pessoas todas conseguem ver os projetos de forma tridimensional, elas conseguem comparar os projetos, conseguem ver os projetos das diferentes disciplinas de forma integrada. Também já é inserido o 6D e o 7D, que é sustentabilidade e gestão, e também tem uma comunicação sincronizada dos arquivos em um servidor, geralmente nas nuvens. E é a integração completa de todas as disciplinas referentes ao projeto dentro do modelo BIM. É um escopo completo e um nível avançado já. E hoje, de uma maneira geral, há estudos que dizem que o nosso nível atual é entre o BIM nível 1 e o BIM nível 2, é onde a maioria das empresas no Brasil se encontram. Então, nós estamos num processo aí que envolve muito desenvolvimento, muita evolução. Bom, sobre o processo de projeto. É necessário, para fazer o processo de projeto, um fluxograma, onde a gente consegue mapear todos esses caminhos que a gente precisa desenvolver o projeto, desde a concepção inicial, desde o briefing, passando pelos estudos preliminares e desenvolvimento do projeto até chegar na obra. Aqui eu trago para vocês uma imagem do Guia CEBIC, onde ele mostra um fluxo de projeto tradicional, onde a gente tem as etapas bem marcadas. Aqui eu trouxe para vocês um print do início, né, onde a gente vê estudo preliminar e anteprojeto, onde a gente tem uma etapa de estudo preliminar bem marcada, onde todas as disciplinas, cada disciplina está trabalhando em paralelo, só que nenhuma está vendo o seu modelo uma da outra. Depois, todas essas disciplinas elas têm que se enviar as documentações e haver compatibilização, disciplina por disciplina. E essas documentações, elas têm que toda hora haver correções, porque como vai pegar a arquitetura, que daí vai compatibilizar com o estrutural, depois ela vai compatibilizar com o elétrico, com o hidro, com todas as outras disciplinas, só que as outras disciplinas ainda não foram compatibilizadas entre si. Então tem que ter um momento onde todas essas compatibilizações elas ficam sendo revisadas, analisadas e corrigidas. E daí quando todas elas foram analisadas, compatibilizadas, daí que a gente passa para o anteprojeto. Tá? E aqui no Guia da CEBIC a gente pode ver que eles também trazem uma comparação, um fluxograma, onde eles fazem uma
de forma ideal um fluxograma BIM, onde o processo de projeto é feito em BIM. E vocês podem ver que a maior diferença é que as disciplinas, todas elas, ao invés de cada uma enviar os seus documentos e depois começa toda aquela parte de compatibilização em separado, elas conseguem ver os projetos umas das outras em um modelo único. Elas fazem seus projetos, enviam para esse modelo único e a partir dali é que são feitas compatibilizações de forma holística, onde todas as disciplinas são analisadas em conjunto, elas conseguem ver as colisões, as interfaces de incompatibilização e elas podem ser então revisadas e enviadas esses documentos para daí passar para uma nova fase. E dessa maneira, vocês podem ver que as etapas principais, aliás, as primeiras etapas de projeto, elas ficam um pouco maiores, mas porque depois no final essas compatibilizações já foram fechadas, já foram realizadas, já foram revisadas e o projeto ele já sai mais fluido, né, indo para o seu desenvolvimento até chegar então no final do projeto para ir para a obra. E depois vocês podem olhar com bastante atenção que tem muita informação. O guia da CEBIC também, digo para vocês como dica, que é bem interessante, tem como vocês baixarem em PDF ele. E ali então traz de forma mais ou menos resumida essa diferença de fluxograma, onde a gente então tem esse modelo integrado, esse modelo federado com todos os projetos juntos. E esse processo colaborativo integrado, ele de forma bem simples, a gente consegue fazer essa diferença aqui, que um deles é cada projetista enviando seus projetos um para o outro de forma um pouco menos regrada, né? Então cada um vai ver, uma hora o projetista de elétrica vai ver o projeto, mas ele ainda não viu o estrutural e assim vai indo, então cada um vai enviando de uma forma um pouco mais descoordenada. E quando existe o BIM ele centraliza todos esses projetos. Então, o meu arquitetônico ele vai para esse modelo integrado, esse modelo federado, o estrutural também, o pessoal da construção vai poder ver ele, o gerente de coordenador também vai poder ver. Então, todos conseguem ver esse projeto de forma integral. E aqui eu trago um exemplo do professor Leonardo Manzioni, onde ele mostra como que pode ser feita essa gestão desse processo, né? Então, ele traz em 3 linhas a gestão do processo do empreendimento, onde em paralelo ocorre a gestão do processo de projeto e onde a gente pode ver a gestão da modelagem em BIM. Onde ele mostra ali embaixo as propriedades geométricas que a gente viu. Então, quanto mais o modelo está mais simples e vai evoluindo com os LODs, que ali está como ND, nível de desenvolvimento, vai evoluindo. As informações que não são geométricas, né, os metadados também vão evoluindo e evoluindo de acordo com as etapas do meu processo de projeto. Tá? Então, esse é um exemplo de como esse processo ele vai seguindo no BIM. Bom, mas como eu faço a gestão, então, desse processo, né? Para quem está começando nesse mundo BIM? Para começar, a gente vai trabalhar com um documento que se chama BEP, que é o Plano de Execução BIM, também conhecido como PEB, em português. Então, ele nada mais é do que um documento que ele é feito para um projeto em específico, ou seja, não é feito um BEP, não é por escritório ou por construtora. É um BEP por projeto, pois cada projeto tem as suas particularidades, tem as suas equipes, tem o seu terreno, seus níveis de informações diferentes. Então, essas informações, elas todas têm que ser bem descritas para poder ser o documento inicial do projeto, onde eu vou ter informações como o nome proprietário, localização do terreno, o tipo de contrato, o tipo de projeto, as descrições dele, os seus códigos, quais são os objetivos do uso BIM. É muito importante, pois se eu estou num nível inicial de implementação em BIM, onde eu estou começando ali pelo 3D, 4D das dimensões, né? Estou numa maturidade nível 1, eu preciso também que a minha equipe esteja ciente que esse é o meu nível de desenvolvimento do BIM, para que todos então tenham, né, essa mesma, esperem os entregáveis que eu vou dar de forma já alinhada entre todas as equipes. Então é preciso saber para que eu vou usar esse BIM. Um outro exemplo,
muitas construtoras, elas não utilizam o BIM como fonte de tirar orçamento, por exemplo. Então, é um BIM num outro formato. Agora, quando eu vou fazer um BIM que eu preciso extrair toda a parte de orçamento, quantitativos de obra, eu preciso modelar esse meu BIM com mais informações referentes a esse tipo de quantitativo, certo? Então, tudo isso é alinhado, é negociado em um contrato e junto desse contrato vai ter esse documento que a gente chama então de BEP. Depois, né, a gente também tem outra sigla que é a IFC. O IFC é o formato onde todos os projetistas, onde todas as disciplinas vão entregar os seus projetos, pois existe uma gama gigantesca de softwares, então eu preciso que o meu projeto feito na arquitetura seja lido pelo projetista estrutural e ele precisa, nossos projetos eles precisam se conversar, independente do software. Então, tanto que eu trago para vocês o termo OpenBIM, que ele foi feito pela Building Smart, que também foi aqui definiu o IFC como esse formato único para todos que trabalham em BIM, e esse OpenBIM ele nada mais é do que fazer com que todos os softwares eles façam com que os IFCs de cada arquivo, né, eles sejam sempre lidos uns pelos outros. Tá? Então, esses são os principais formatos de troca de arquivo. Não é o único, mas o IFC é o principal. E o BCF também. O BCF é um documento onde a gente escreve informações de compatibilização sobre os elementos e quando a gente exporta esse BCF em formato de texto, qualquer arquivo que leia BIM consegue ler ele e anexar e ele fica fixo aos elementos. Então, mais uma forma de metadados. E nós temos, né, nós ficamos falando, então quando a gente for ver esse modelo, quando eu for ver esse modelo, mas aonde que eu vou ver esse modelo? Esse modelo eu vou ver ele dentro de um CDE, que em português é um ambiente comum de dados, tá? Aqui eu trago para vocês um exemplo, eu trouxe um print do BIMsync, que é um tipo de ambiente comum de dados, mas existem vários hoje no mercado disponíveis, e é uma ferramenta específica para conseguir com que todos os projetistas enviem seus modelos em IFC, com informações em BCF, e esse arquivo ele vai, esse servidor nas nuvens, né, esse ambiente comum de dados vai conseguir ler todos eles e integrar todos esses arquivos. E existem duas maneiras da gente integrar esses arquivos. Um deles é o modelo federado, que eu comentei antes, que é um modelo onde cada disciplina vai ter o seu arquivo de forma separada, ou seja, eu consigo deixar a arquitetura, só a arquitetura transparente, ver todos os elementos de elétrica num tom azul, de climatização num tom verde, e existe também um modelo integrado, que é o modelo BIM, onde todas as propriedades do modelo individuais, né, de cada disciplina estão numa única base de dados, então é um modelo integrado mesmo. Certo? Existem essas duas formas e todos eles, como esse print que eu dei aí do BIMsync, estão nesse CDE. Bom, então, trazendo já algumas considerações finais, a primeira delas é que existem uma gama de softwares que a gente consegue trabalhar com BIM. BIM não é software, gente. BIM é uma filosofia, como o Charles Eastman comentou, eu trouxe para vocês no começo da palestra, né? Então, existem diversas formas de nós nos comunicarmos com o modelo BIM através todos esses softwares, todos esses formatos de arquivo. E, inclusive, eu trago uma nova imagem onde foi feito um mapeamento de todos os softwares que se tem hoje em dia sobre BIM. Então, são infinitos os softwares em BIM. Então, cada um tem que escolher a gama de softwares que melhor se adequa ao seu processo. E lembrar então que BIM não é software e sim um processo imenso de softwares, de processos, de pessoas. E já aproveito para trazer aqui então que BIM é processo, né, é fluxo de trabalho, é cronograma, é especificação do que vai ser entregue por cada disciplina, é um método de comunicação, é uma definição das funções, sistemas de concentração de informação, nível de detalhamento de cada fase. Então, assim, são muitas coisas, né, dentro desse processo. Mas não é só processo, é também tecnologia, né? Então, é a infraestrutura da operação, programa, equipamento, é conexão com a internet. A gente brinca que quem trabalha com BIM precisa ter um pezinho na TI, precisa entender de tecnologia, ou pelo menos ter uma equipe que entenda bastante de tecnologia. Precisa se pensar em rede interna, segurança, armazenamento.
E BIM também são pessoas, né? Então tem que ter o pessoal com experiência, pessoal qualificado, tem que ter atualizações, treinamentos, workshops, né? Então eu diria que esses são os 3 pilares quase do BIM, assim, processos, tecnologia e pessoas. E por último, eu trago para vocês uma frase que eu gosto muito, que é: cada concepção arquitetônica possível, cada arquitetura que projetamos, será prisioneira da linguagem dos meios em que a formulamos. Essa prisão não é o próprio meio, a arquitetura ou o espaço, mas é a sua representação. Então é preciso que a gente tenha total domínio das ferramentas com que a gente trabalha, a gente precisa aprender, a gente precisa evoluir para que essas limitações elas fiquem cada vez menores, que a gente expanda nosso entendimento sobre a arquitetura, sobre a construção, que o BIM nos ajude a chegar onde a gente quer com mais tecnologia, menos custos, mais facilidades e que a gente continue projetando muito aí pela frente. Muito obrigada!